Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor e hoje vai ser muito especial porque nós vamos falar sobre empreendedorismo e ESG. Você sabe quais são as definições desses conceitos e como eles impactam a nossa vida? É sobre isso que a gente vai conversar e aprender muito com Marcelo Paranzini, que é o gerente do Sebrae de São Paulo. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Olá, Débora, eu que agradeço em nome do Sebrae essa oportunidade, que estão nos dando a todos dos públicos que estão nos assistindo aqui, nos acompanhando. Legal, muito obrigada. E a primeira pergunta que eu sempre faço para quem está aqui sentado nessa mesa é, por favor, se apresente para o nosso público. Sim. Eu sou Marcelo Paranzini, eu tenho uma formação muito voltada aí, tanto para a parte analítica como engenheiro, né? Também me formei em bacharel em Direito. E me especializei bastante nos temas de inovação, temas de qualidade, produtividade, logística e também gestão de pessoas, né? E recentemente estou concluindo a especialização em ESG. E no Sebrae eu atuo sempre voltado em atender aos nossos clientes e também manter, né, a equipe ali sempre motivada a entregar o seu melhor. Vamos falar sobre o Sebrae mais daqui a pouquinho, mas vamos ensinar, e ensina para mim também, por favor, ensinar para o nosso público, o que é o ESG? Por favor. O ESG, ele vem nessa pauta, já é trazido aí há muito tempo, mas agora ele tem sido muito necessário, né, porque ele está ligado à sustentabilidade empresarial. Então, o ESG ele vem da sigla, né, em inglês, que é o Environment, Social e Governance, que para nós aqui é o ambiental, social e governança, né? E o ESG ele tem como objetivo fazer com que as empresas que buscam a sua sustentabilidade possam, nesses 3 pilares, demonstrar as práticas que fazem no intuito, né, de atender alguns pontos que esses pilares trazem, né? Então, o ambiental muito focado em você ter hoje o olhar, né, para os seus produtos, os seus serviços, no sentido de gerar, compensar os impactos ambientais. A parte do social, né, muito voltado hoje para aquilo que está ligado ao negócio em si, as pessoas do negócio, o entorno, né, onde o negócio está inserido, as comunidades. E a parte de governança, né, que é a parte também que nós falamos que é o financeiro, é o econômico, né, é onde a empresa busca, por meio de regulamentações internas, né, estar bem estruturada para que possa garantir, né, uma segurança interna para os seus funcionários e também para os seus clientes, seus fornecedores, o que a gente chama de stakeholders, né? Todos os envolvidos ali que precisam ter uma confiabilidade e uma segurança na forma como a empresa atua. Sustentabilidade não está ligada necessariamente e exclusivamente a meio ambiente. Exatamente, muito bem colocado, Débora. Muitas vezes se confunde, né, sustentabilidade com meio ambiente, mas a sustentabilidade no sentido mais amplo, como você colocou, é para que os negócios, né, para que aquela empresa ela tenha a sua perpetuação, né, no seu mercado de atuação, com boas práticas, né, pensando sempre nos impactos que ela vai estar trabalhando. O que uma empresa deve buscar na sustentabilidade é sempre ter como foco os impactos positivos. Podemos dizer que as empresas que lidam com o ESG, que seguem as premissas em ESG, colocam mais dinheiro na mesa? Sim, para manter, né, as práticas de ESG, há a necessidade das empresas fazerem um investimento. São projetos que essas empresas elas implementam. Esses projetos eles são tanto interno quanto externo e todas as práticas elas sempre vão estar alinhadas às estratégias da empresa e às ODSs que norteiam aquele negócio, o tipo do negócio, se ele é uma indústria, se ele é uma empresa de serviço, se é um agronegócio, se é um comércio. Então, em virtude disso, existe, né, as aderências das ODSs que aquele negócio precisa ter o olhar atento e minimizar os impactos. E aí, criar, dentro da estratégia das empresas, qual é a estratégia de ESG, quais são as ações
que ela vai implementar nesses 3 pilares para garantir, né, esse atingimento dos impactos positivos. Lembrando que uma sigla que o Marcelo usou aqui, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, a gente tem um curso na Escola Aberta do Terceiro Setor, ESG, os ODS, você está convidado também a acessar o nosso site, a nossa plataforma EAD e conhecer esse curso. Eu vou deixar aqui o endereço para você, que é www.escolaaberta3setor.org.br. Acessa lá e veja esse curso que você vai também ter entendimento maior sobre esses conceitos que o Marcelo está ensinando para a gente aqui. Você vai ver que dá um match muito interessante, ESG e os ODS também. Né? Perfeito, Débora. Isso aí realmente é uma necessidade para que as boas práticas sejam eficientes e eficazes na implementação, a conexão com as ODS. Vamos falar de empreendedorismo? O que é empreendedorismo? A palavra empreendedorismo, ela hoje possui diversas definições, né? Mas hoje nós podemos trazer que o empreendedorismo é quando a gente aplica um processo. Esse processo ele tem como objetivo você desenvolver um negócio, trazendo ideias que sejam ideias novas, com inovação, porque fazer aquilo que já é feito no mercado provavelmente não vai garantir perenidade para a empresa. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, é também trazer essas ideias com inovação e com o objetivo de gerar resultados e gerar valor para a empresa. E qual é essa geração de valor? A geração no aspecto que nós chamamos do financeiro, né, econômico, do social e do ambiental. Então percebemos, né, que o empreendedorismo ele já se conecta com o ESG que nós acabamos de dizer aqui. Está presente, né, na sua definição que quando a gente trabalha o empreendedorismo, nós vamos olhar, né, para esses 3 valores que tem que ser gerado pela empresa e sempre buscando um impacto positivo. Então veja como há muita conexão, né, no que é hoje o empreendedorismo com o que nós falamos do ESG. E também complementar que quando nós falamos em empreendedorismo, existe duas formas de nós sermos empreendedores. Uma forma é aquela onde você vai abrir o seu negócio e você, como empreendedor, vai trazer para o seu negócio os seus comportamentos empreendedores, aqueles comportamentos que melhor vão fazer com que você atinja o resultado e gere valor para a sua empresa. Mas que também nós temos o intraempreendedorismo, que é quando as pessoas aplicam as características comportamentais não para abrir um negócio, mas em uma empresa que ela trabalha, em uma instituição que ela trabalha, e da mesma forma ela vai usar os comportamentos empreendedores para melhor gerar resultado no trabalho que ela realiza. Então, segura essa informação do intraempreendedorismo que a gente vai chegar lá. Explica para a gente quais são as características de um empreendedor. O empreendedor, ele deve hoje ter como foco, né, o Sebrae, ele detém, né, um seminário que desenvolve as principais características empreendedoras, que é o Empretec. Então, características importantes hoje dentro de um conjunto de correr risco, de planejamento, de persistência, de rede, né, trabalhar em rede, e também, né, o aspecto todo ligado à parte de gestão das pessoas, né, de poder se comunicar, né, de forma com que ele consiga passar, né, aos seus parceiros, aos seus funcionários, aos seus clientes, a todos aqueles que estão na sua rede, aquilo que ele quer realmente atingir como objetivo. Então, esses são os comportamentos que dentro deles existem diversas características que levam a isso. Mas esses são os principais que precisa desenvolver, né, para que tenha uma maior eficácia aí nos seus resultados. E para começar, o empreendedor ou a empreendedora precisa ter todas essas características juntas? No início não há necessidade, né, muitas vezes, de ela estar com elas desenvolvidas, porque todos nós, né, temos as características comportamentais empreendedoras ou algumas delas já mais desenvolvidas.
Tanto é que esse trabalho que o Sebrae fez, né, que traz, é um seminário que ele é hoje feito a nível mundial pela ONU, né, e o Sebrae traz, justamente ele passa a desenvolver essas características, né, porque essas características elas estão muitas vezes sedimentadas, né, dentro de nós, não é comum a gente praticar, então ela pode começar empreendendo sem ainda estar com ela evoluída, desenvolvida, e ela buscar esse desenvolvimento, né? Como você comentou aqui muito bem, né, do curso das ODS, hoje nós temos muito acesso ao conhecimento, à informação, e nós temos que buscar, sim, né, esta capacitação, esta adição de conteúdo, né? Nós não podemos nos fechar naquilo que nós vamos fazer. Então ela pode iniciar, pode empreender, e a partir daí ela vai se desenvolvendo nessas características comportamentais. Voltando então ao intraempreendedor, as características são as mesmas. São as mesmas? São as mesmas características, né, do empreendedor. A única diferença é que ao invés do empreendedor que vai ser aquele que vai liderar o seu negócio, o intraempreendedor ele vai utilizar aquelas características no seu dia a dia do trabalho, com seus colegas da equipe, com os clientes que ele atende, se ele atende os fornecedores, se ele comunica com pessoas, né, externamente, e ele vai utilizar essas mesmas características, não como aquele proprietário, aquele dono, um empresário, mas sim como um funcionário que pratica o empreendedorismo nas suas atividades. A gente sabe que o Sebrae tem aí décadas de existência, né? E eu queria saber se há uma diferença no Brasil de características do empreendedor, desde a época que o Sebrae começou, por exemplo, até hoje, ou se a gente se mantém flat, né? As mesmas características de antes são as mesmas de hoje. Na verdade, essa pergunta é bem interessante, porque assim, as características que nós trabalhamos hoje no Sebrae, elas são as características que foram mapeadas a nível mundial. Então, essas características, todos os empresários de sucesso no mundo tinham de forma similar, tinham presentes na sua prática diária. Então foi mapeado isso, e aquelas que não eram em todos, que não era comum a todos, não foram trazidas, e sim trazidas as que eram comum. Então, hoje em dia, né, essas características que são desenvolvidas, elas estão muito alinhadas, né, a nível mundial. Então, quando nós trabalhamos esse seminário, né, e o Sebrae também com outras soluções, não só com essa, busca trabalhar essas características comportamentais, ele já busca trazer um alinhamento a nível mundial e não só no nível Brasil. E lógico, se modificou um pouco, por quê? Porque antigamente o nosso acesso à informação, à comunicação, ele era mais difícil, era mais restrito. Muitas vezes os empresários tinham que realmente encontrar os caminhos num voo solo, numa solidão, né? E hoje não. Hoje, com esse acesso à tecnologia, o empresário, quando ele vai praticar, né, as suas características comportamentais, ele pode buscar esse conhecimento, né, de forma até remota, via um EAD, e o que até então ele não conseguia, muitas vezes tinha que fazer pesquisa até fisicamente, né, em bibliotecas. Então a tecnologia ela vem sendo o grande diferencial para potencializar o empreendedorismo. Falando em tecnologia, nós estamos num ambiente tecnológico aqui pela internet, então eu já vou aproveitar, você que está assistindo a esse vídeo, curta, compartilhe, mostre para os seus amigos, para os seus conhecidos, que aqueles que querem empreender, que querem conhecer um pouquinho mais sobre ESG, querem conhecer mais sobre empreendedorismo, encaminhe esse vídeo para eles também, para que a gente possa democratizar ainda mais o conhecimento, que é o nosso objetivo com esse videocast. Marcelo, é fácil acessar as informações do Sebrae? Sim, o Sebrae, hoje, ele, com o advento, né, que nós tivemos, infelizmente, aí, dessa pandemia, né, que foi a Covid, o Sebrae, como muitas empresas, tiveram que partir para a sua digitalização de uma forma muito rápida. Em 3 meses, o Sebrae ele teve uma transformação, né, já possuía algumas ações, né, que trazia de forma digital, mas hoje o Sebrae se transformou de uma forma onde existem plataformas que
digitalmente todos acessam os conteúdos, né? E pode ser obtido pelo site do Sebrae, www.sebrae.com.br. Ele seleciona o estado e vai ser remetido aí para o estado de São Paulo, onde ele vai encontrar ali todas as informações. Se ele quiser fazer capacitações remotas, EAD, se ele quiser fazer presencial, se ele quiser utilizar um canal de WhatsApp. Então o Sebrae, ele buscou realmente fazer com que a informação estivesse acessível. E passando a pandemia, como isso já estava presente, já estava desenvolvido, hoje está sendo cada vez mais potencializado. E as ações, né, digitais, elas facilitam muito o acesso. E também temos as ações presenciais. O Sebrae hoje possui 33 escritórios no estado todo de São Paulo, e nessas cidades onde tem escritório também existem unidades do Sebrae nos municípios que são atendidos pelaquela cidade. Então hoje, quem está aqui nos acompanhando, ele só não vai conseguir a informação caso ele não queira mesmo. E a gente sempre recomenda, busque informação, busque conhecimento, porque muitas vezes nós já fazemos alguma coisa, temos até sucesso, mas já dizia o Einstein, né? Se nós vamos buscar resultados diferentes, temos que fazer de forma diferente. Não adianta nós mantermos somente aquilo que já estamos fazendo. E com a facilidade, né, do conhecimento, como você colocou, de buscar esse acesso por todos esses recursos, não faz sentido hoje as pessoas não utilizarem. Vamos conversar um pouquinho então sobre quem quer empreender? Quem mais empreende hoje no Brasil? Qual é a persona mais empreendedora hoje? Hoje ainda isso está praticamente se igualando. Ainda vamos pensar que o público masculino é o público que mais empreende, mas a mulher, o público feminino, a mulher está muito próximo, né? Questão aí de um ponto e meio, um ponto percentual aí, no máximo 2 pontos percentuais. Então, assim, hoje está muito em igualdade, né? Com relação ao gênero, hoje tanto o masculino quanto o feminino tem empreendido e com sucesso, né? Nós temos visto muitos negócios aí que têm realmente atingido resultados excelentes. E também, né, nós temos que perceber que um público também na faixa etária, nós temos hoje desde do jovem até aquele que já extrapolou 50 a mais aí. Então nós percebemos que o perfil hoje do empreendedor, tanto masculino e feminino, e pensando na faixa etária, ele não é um limitador. Então isso é importante. Por quê? Porque todos aqueles, né, que querem geralmente e buscam empreender, eles não precisam, né, estar preocupados nem com o gênero, nem com a sua idade. O importante de se preocupar é justamente buscar o conhecimento, buscar o apoio, instituições como a de vocês que trazem, né, essas oportunidades, estar atento, estar acompanhando, e outras também, mas não deixar, né, de buscar o conhecimento, porque com relação ao perfil, todos hoje estão empreendendo. Existe uma linha que tem mais empreendedores ou não é muito distribuído? O Sebrae, ele hoje trabalha, né, de uma forma segmentada. Então nós temos hoje o empreendedorismo focado na indústria, no serviço, no comércio e no agronegócio, né? Hoje o que mais está em termos de segmento, né, trazendo a atenção dos empreendedores, é o segmento de serviços, né? Então os serviços hoje ele tem atraído os empreendedores a abrir novos negócios e é hoje realmente aquele que se destaca, né? Aí ele vem seguido do comércio, da indústria e do agronegócio. Então, esses basicamente são, né, de uma forma em um ranking, né, aqueles segmentos que têm se destacado. É importante dizer, né, que dentro desse segmento há diversas oportunidades, mesmo, né, que já tenham aí empresas, é que a gente diz, né, entender aquele valor, né, aquela dor necessária que um negócio precisa resolver para o seu cliente, solucionar, gerar uma solução, um produto, um serviço, né? Isso realmente é que vai ditar o sucesso do negócio, seja em qual desses segmentos ele empreender. Explica pra gente o que é essa dor, qual é o conceito dessa dor do cliente? Esse hoje é um ponto que as empresas têm que se atentar. Todos os clientes que consomem produtos, serviços, soluções,
geralmente eles buscam por algo que eles por si só não conseguem. Então eles vão ter essa necessidade, né? E quando uma empresa ela define o seu público-alvo de atuação, ela precisa identificar, né, qual é aquela necessidade, né, que os seus clientes possuem, para que ela possa alinhar essas necessidades, que a gente chama de, entre aspas, de dores, né, com os produtos, os serviços, as soluções que ela quer oferecer. Então, uma empresa hoje, ela tem que, nós chamamos de modelagem de negócio, ela tem que modelar o seu negócio. Antigamente ela plano de negócio, planejamento, né? Isso tudo é dentro do planejamento, mas o plano de negócio, que era um documento mais extenso hoje, ele tem sido substituído pelo modelo de negócio, que é uma ferramenta que busca justamente aliar isso. Qual é o valor que a empresa vai gerar para atender a necessidade, para atender aquela dor do seu público-alvo? É isso que vai garantir o sucesso do negócio. Antigamente, muitos negócios abriam no sentido de oferecer algo que o próprio empreendedor, o dono, tinha como expertise sem ter esse olhar. Então, ele vai ter uma desconexão. Ele não vai ter uma congruência entre o que ele vai oferecer e aquilo que é a necessidade e a dor do seu público. Então, é muito importante que os negócios hoje olhem para isso. Quando vai empreender, aquilo que você vai oferecer, qual é a necessidade que você vai suprir. E aí sim você desenvolver, seja um produto tangível, seja um serviço ou uma solução que vá realmente trazer, né, aquela específica, né, forma do cliente utilizar e se sentir sempre satisfeito, sempre atendido. E como encontrar o equilíbrio entre o que o empreendedor ou a empreendedora quer fazer, sabe fazer, tem essa expertise, com o que o mercado precisa? Ela precisa, esses empreendedores precisam justamente, né, quando eles têm uma habilidade, têm uma experiência, tem algo que eles já podem pensar como sendo um produto, ou um serviço, ou uma solução que ele vai entregar no seu mercado, tem que mapear qual vai ser, dentro de um processo aí de modelar o seu negócio, qual vai ser o seu público-alvo, quem vão ser os seus clientes. Então, ele tem que definir isso, para que a partir daí, então, ele consiga identificar como ele vai entregar aquilo que ele tem a expertise, que ele tem a habilidade, né, para que esses clientes se sintam satisfeitos. Então, o primeiro passo é ele identificar o perfil dos seus clientes, quem são os seus clientes e qual é, né, esse público que ele vai atender, para então ele ajustar aquilo que ele vai oferecer para esse público. Então, há uma diversidade muito grande, e se isso não é feito, muitas vezes aquilo que ele oferece pode até ser uma boa solução, um bom produto, um bom serviço, mas que não vai resolver nada do seu público que estaria buscando a sua empresa, né? E nós vemos isso de uma forma muito frequente no mercado. Vou citar um exemplo. Imagine quem vai empreender no segmento de alimentação, né? Dependendo do tipo de alimentação, ele tem que atuar e direcionar os seus serviços para o público específico. Então, por exemplo, quem trabalha na alimentação, que vai ter como seu negócio a geração de volume, por exemplo, um buffet que vai atender pessoas, ele tem que, por exemplo, entender se ele vai atender a pessoa física, aquela que vai utilizar um buffet para um casamento, ou vai utilizar para um aniversário, ou outro evento que vai fazer, ou se ele vai utilizar esse seu buffet, por exemplo, para atender empresas, eventos corporativos. Então isso muda totalmente a forma como ele vai definir as suas estratégias e o seu serviço, porque ele não pode atender com o seu buffet pessoas físicas da mesma forma que ele vai atender empresas, porque o processo até para ser contratado por uma empresa é diferente. O tempo de resposta é diferente, né? Aquilo que a empresa vai exigir de requisitos é diferente. Então, se não tiver, né, esse foco, realmente pode ser que aquilo que ele está oferecendo, apesar, como eu disse aqui, às vezes tem muita qualidade, mas não vai estar aderente àquela necessidade, àquela dor. Então, esse é um exemplo que eu trago, que aí vai ser replicado para outros e outros segmentos. E é possível sempre reajustar a rota do negócio? Sempre é possível reajustar. Então, quando o empreendedor
ele está acompanhando o seu mercado. Esse também é uma pergunta muito importante, né? Muitos empreendedores, eles, quando iniciam, ficam muito com o olhar na operação do seu negócio. Isso é necessário realmente, mas quem é um empreendedor, ele também precisa ter a visão estratégica de como o seu negócio está atendendo o seu mercado. E quando o empreendedor ele só se envolve na operação e não tem esse olhar da estratégia de como o seu negócio está atendendo o seu público, ele não consegue fazer esse ajuste. Ele só vai conseguir fazer o ajuste quando ele olha também para a gestão estratégica do seu negócio e não só para a operação. Então, quem empreende, né, já tem que ter logo no início a seguinte certeza. Vai trabalhar bem mais do que se ele trabalhar numa empresa e usar o intraempreendedorismo. Porque muitas vezes ele vai ter que fazer a operação, mas também vai ter que olhar para a estratégia. Quando a gente trabalha, às vezes, numa empresa, você tem a sua atividade definida e você só faz aquela atividade. Mas lógico que ele vai ter os benefícios, né? Ele vai ser recompensado por isso, né? Porque como nós falamos, todo negócio, quando se empreende, ele busca criar um impacto positivo, né? Lógico que quem trabalha também nas suas atividades gera um impacto positivo, mas o empreendedor ele tem esse viés social, né? Porque ele contrata pessoas, ele colabora para o desenvolvimento do país, para uma região que ele atua. Então isso é muito gratificante, mas vai trabalhar bastante. Vamos explicar o que é estratégia para um Sim. pequeno negócio. A estratégia do pequeno negócio é, primeiro, fazer uma definição de qual é a missão da sua empresa. O que a sua empresa tem como missão, o que ela se propõe, né, a entregar no seu mercado. Também ela definir quais são os valores que ela precisa, né, manter quando ela atende os seus clientes, que também vai estar conectado com o seu mercado. Então, com essas definições, então, ela começa a fazer um planejamento estratégico de como ela vai entregar os seus produtos, serviços e soluções conectados com a missão que ela tem e com os valores que ela colocou lá. Então, quando ela define isso, tem que ser algo bem realístico, né? Que ela realmente vai buscar fazer e vai buscar atender, e aí ela vai se planejar. Então a estratégia é planejar como a sua empresa vai atender o seu mercado a curto, médio e longo prazo, né? Isso é estratégia. Qual vai ser a forma que ela vai conectar os seus produtos, serviços e soluções com a missão e o valor que ela tem, buscando sempre o resultado financeiro, econômico, para que ela tenha sustentabilidade, tenha perenidade, né? Então ela tem que fazer esse planejamento, e esse planejamento é uma das causas que levam muitas empresas à mortalidade. Não porque o planejamento é feito, mas pelo contrário, porque muitas não planejam a sua estratégia, não fazem esse planejamento estratégico, já vão logo iniciando as atividades, e aí é uma das causas que leva a empresa muitas vezes a não conseguir passar de 5 anos de existência, né? Nós mapeamos hoje em torno de 29% das empresas fecham em 2 anos, mais de 50% fecham em 6 anos, e a segunda causa é a falta desse planejamento estratégico. E a empresa, o empreendedor precisa fazer esse planejamento estratégico com uma visão de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Qual que é a sua dica? É importante que o pequeno negócio, né, que é aquele que nós no Sebrae atuamos diretamente, que faturam, né, até R$4.800.000 bruto por ano, que é o Simples Nacional, né, a EPP, ele tem sim que ter um planejamento estratégico no mínimo de até 2 anos, no mínimo, né? Empresas maiores chegam a ter 5, 10 anos, 20, até mais que isso, mas o pequeno negócio ele tem que ter um planejamento estratégico olhando para no mínimo 2 anos. E aí, em cima desse planejamento estratégico, ele vai fazer um desmembramento, né? Como se fosse a raiz de uma árvore, né? Ele vai desmembrando aquele planejamento estratégico para o planejamento, né, que seria a médio prazo, né,
como que ele vai chegar naqueles 2 anos, atender aqueles 2 anos que ele planejou, e a curto prazo, que é aquele planejamento mais operacional, mais o tático, aquilo como ele vai fazer, como que as pessoas vão trabalhar, quais vão ser os seus processos. Então, ele precisa ter sim um planejamento no mínimo aí de 2 anos. Então, de fato, não é, eu tenho um capital aqui, já vou investir, já vai começar. Tem todo um planejamento anterior para que esse começo seja mais seguro. Perfeito, Débora. E isso aí, inclusive, é o que a gente muitas vezes percebe lá quando atendemos aos clientes, aos empresários. Muitos acabam trazendo capital, às vezes que ele economizou, que ele conseguiu quando ele saiu da empresa, ou até mesmo quando ele tomou esse capital de terceiro, de uma instituição financeira, e aí ele não planeja, ele vai lá e vai abrir um negócio. Aí o que acontece? O negócio fecha, ele perdeu aquele capital, né? E aí pode até entrar numa situação onde, se fosse aquele capital, tudo que ele tinha, né, dele ter uma dificuldade aí para reverter a situação. Por isso que você trouxe é muito importante, para que antes dele aplicar o seu capital lá, ele planeje o seu negócio. Planeje, não é garantido 100%, porque isso não existe em nada que nós fazemos, né? Correr risco, o risco está presente inclusive no comportamento empreendedor, mas com certeza com o planejamento ele vai minimizar muito a probabilidade de o seu negócio não dar certo. E diminuir esse índice que você disse, quase 1/3 de empresas fechando, né? Com Perfeitamente. um período pequeno de tempo, né? Isso mesmo, ele vai nesse sentido entrar num rol que não é esse, que é um rol que o Sebrae trabalha. Um dos nossos objetivos como instituição é diminuir cada vez mais esse percentual. Então esse percentual que eu trouxe de 29% era em 1 ano, já foi para 2 anos, nós já conseguimos dar 1 ano de sobrevida aí para 29% das empresas, e ele vai diminuir com certeza, porque com o planejamento ele vai ter a possibilidade de fazer esses ajustes, corrigir a sua rota, né? Tomar as ações em tempo hábil para que ele consiga reverter os resultados. Me corrija se eu estiver errada, mas existe uma expressão chamada eu presa, eu empresa. Isso é uma realidade mesmo? É uma realidade. Muitos empresários, né, entendem que a empresa é ele, né? Então ele não aplica nenhuma prática de gestão, não planeja, ele não tem, por exemplo, uma conta da empresa, ele utiliza a mesma conta dele, física. Você diz, né? Conta bancária. Conta bancária. Então tudo é ele, né? Então o empresário basicamente acredita que nessa situação aí ele vai conseguir chegar lá. E a gente não recomenda isso. Por quê? Porque é importante que ele entenda que ele faz parte do negócio. Mas não é só ele. Mas muitas pessoas começam sozinhas. Começam sozinhas. Mas mesmo começando sozinha, no seu planejamento, ele já vai ter estruturado ali o seu crescimento. Por isso que é importante ele planejar no mínimo 2 anos. Porque qual é a ideia? Mesmo um MEI, né, que vamos pensar naquele que começa sozinho, é um MEI, é um microempreendedor individual. Ele pode faturar até R$7.000 mais ou menos por mês, R$81.000 no ano. Esse MEI, quando ele faz o seu planejamento, o seu negócio, é muito grande a probabilidade dele em 1 ano ele já não conseguir fazer aquilo sozinho, já ter a necessidade de contratar um funcionário. Ele pode contratar um funcionário. E aí, com isso, ele já cresceu, ele já gerou emprego, ele já está tendo com o seu negócio aquele viés social que nós falamos, o viés financeiro no sentido da geração de emprego e renda. E aí, provavelmente passado mais 1 ano, ele já vai ter que contratar mais pessoas. Ele não vai poder mais ser MEI, ele vai ter que ser uma ME, porque o MEI só pode ter um funcionário. E aí nós nos deparamos, né, para aqueles empresário, ele muitas vezes tem receio de crescer. Então ele prefere às vezes ficar sozinho na sua atividade sendo um MEI, né? Isso não é permitido porque a Receita Federal acompanha, e se isso for detectado ele vai ter problemas tributários. E ele deixa de ter aquela principal ação que ele faria com a sua empresa, que é a evolução, que é o crescimento, que é gerar mais emprego, que é para ele mesmo aumentar os seus resultados, aumentar o seu ganho como dono da empresa. Então tem muitas empresas que começaram como MEI, hoje são médias e grandes empresas, nem mais a empresa que fatura até 4.800.000 e começou sozinho. Mas essas empresas com certeza aplicaram planejamento, as técnicas de gestão,
As pessoas se capacitaram, e isso desde o empresário quando inicia até aqueles que vão compondo a sua equipe. É isso que eu ia perguntar aqui, é geração de valor social também, né? O empreendedor, ele ajuda a alavancar a economia do país também. Perfeitamente. Então, assim, não é como você muito bem colocou, é o empresário. Não, eu vou abrir um negócio para gerar resultado só para mim. Lógico que esse é um objetivo, porque é a renda. Mas não é. Quando a gente abre uma empresa, quem é o empresário, seja o MEI, depois vai ser ME, PP, médio, grande porte, tem que ter esse olhar, porque uma empresa, ela tem um objetivo social de cada vez mais crescer, evoluir, gerar mais emprego, dar oportunidade de outras pessoas gerarem renda por meio dela, desenvolver o seu entorno, né, o desenvolvimento local que a gente chama. Quando isso acontece e ela tem o seu planejamento, ela entende o seu mercado, ela busca corrigir a sua rota, isso é algo inevitável, ela vai conseguir obter esse resultado. E aí, mais uma vez, é importante ela buscar conhecimento. Quando ela percebe que ela está crescendo, ela vai ter que começar a trabalhar o seu negócio com um olhar diferente do que era no início. E é o que você comentou, é corrigir sempre a rota de uma forma contínua. Hoje, quem tem um negócio, quem empreende, ou mesmo quem trabalha com empreendedorismo, nós vivemos num dinamismo muito grande, né? O acesso à informação, à tecnologia permite hoje que o que é hoje, amanhã já é diferente. E se a pessoa não estiver atualizada, se ela não buscar isso, ela acaba perdendo oportunidades e muitas vezes não se adequando àquilo que é necessário para ela permanecer, ou sendo empresário no negócio ou trabalhando numa empresa. Uma expressão que a gente está usando muito na nossa conversa agora é geração de valor. E geração de valor não necessariamente é geração financeira, né? Geração de valor dinheiro. Aí, Marcelo, eu te peço, explica para a gente esse conceito. Muito bem. Isso também é uma temática que às vezes os empresários não se adaptam. O valor realmente não é a questão quantitativa de dinheiro. Isso aí é o faturamento, né? É o quanto ele vai ter de lucro, é a lucratividade. Aí na questão de gestão financeira tem diversas ferramentas que ele vai utilizar e vai medir isso, que também é uma necessidade das empresas, terem metas, terem mensuração. Mas a geração de valor é aquilo que ele vai entregar para o seu cliente e o seu cliente vai reconhecer no seu produto, no seu serviço e na sua solução que atendeu a necessidade dele, que atendeu a dor dele. Essa é a geração de valor, né? Então, por exemplo, se nós vamos comprar... eu uso um exemplo muito simples para que qualquer pessoa entenda, né? Imagine que uma empresa ela se proponha a trabalhar vendendo materiais de escritório, né? E vai lá um cliente comprar, por exemplo, uma caneta, né? Aí o que deve ser perguntado, né? Só para a gente entender a geração de valor, o que deve ser perguntado para esse cliente que está lá? Essa caneta você vai utilizar ou você vai dar de presente para alguém? Por quê? Porque quem compra uma caneta para utilizar no dia a dia tem um fim específico, ele está buscando um valor, que é utilizar a caneta como instrumento para ele poder fazer as suas anotações, fazer as suas assinaturas, né? Mas se ele vai dar essa caneta de presente para alguém, com certeza esse cliente ele precisa de um produto talvez que tenha para, né, aquela pessoa que vai receber uma questão mais emocional, mais de reconhecimento. Então a empresa, por exemplo, tem que oferecer para ela, mas o senhor não quer uma caneta que tenha mais funções, o senhor não quer que eu faça aqui um embrulho de presente. Isso é um exemplo muito simples, mas que denota o que é você gerar valor. Porque o valor que vai para uma pessoa ser simplesmente de usar uma caneta é diferente do valor que a empresa tem que entregar para aquele cliente que vai dar aquela caneta de presente. E então, geralmente, quando a gente vai nas empresas e somos atendidos, quando nós somos atendidos bem, nós nem somos muitas vezes perguntados, né, sobre isso, né? E então é importante que a empresa realmente motive, incentive, né? Seja quem é hoje um empresário sozinho ainda, mas quando tiver seus funcionários, que aqueles que lá estão busquem continuamente identificar esse valor. Porque esse valor ele vai se mudando e vai de acordo com cada cliente, tendo a necessidade de se ajustar. É quase que fornecer experiências para o cliente? Hoje,
quando nós falamos em relacionamento, né, com o cliente, essa é a palavra que está mais, né, sendo buscada aí para conseguir gerar para o seu cliente uma experiência daquilo que ele vai obter. Né? Hoje, com a tecnologia, inclusive, nós temos algumas plataformas que, por exemplo, quem vai comprar uma roupa, ela vive essa experiência de uma forma digital. Ela veste aquela roupa, ela vai ter uma imagem de como ela vai ficar com aquela roupa, a mesma coisa se ela utiliza um produto de beleza, de estética. Então a pessoa ela tem que ter realmente essa experimentação, né? Ela tem que passar, né, por um momento onde ela consiga entender o que aquilo que ela está adquirindo vai para ela se tornar um benefício e vai atender uma necessidade dela. Então isso hoje é fundamental. Então, dependendo do tipo de negócio, há alguns que vai ter uma dificuldade maior, mas hoje a maioria dos negócios tem condição de gerar essa experiência para o seu cliente, principalmente hoje com as tecnologias que estão disponíveis, né? E hoje tem muitas tecnologias que não tem mais aquela barreira, né, em termos de investimento, né? O próprio Sebrae, ele tem diversas ações de transformação digital, todas muito acessíveis, né? Algumas até 100% subsidiadas, como outras instituições também têm, o que não justifica uma empresa de não buscar adequar os seus serviços, produtos e as suas entregas de soluções para uma experimentação. Até porque o cliente cada vez mais, nós como clientes estamos cada vez mais querendo melhores serviços, melhores atendimentos, melhores produtos, né? A gente também está ficando mais exigente com o tempo, né? O cliente, quando ele vai buscar, né, uma empresa para conseguir adquirir aquilo que ele precisa, ele quer sentir que ele não é mais um cliente daqueles todos que existem lá. Ele precisa sair ali do negócio, né, com a certeza que ele foi o cliente, né, que atraiu toda a atenção de quem o atendeu, da empresa, para satisfazê-lo. Ele tem que entender que ele realmente viveu um momento especial, seja do produto mais simples ao mais sofisticado. Porque se ele percebe que ele é mais um, né, que a empresa trata ele de uma forma que não está preocupada com o que ele quer, a probabilidade de ele voltar a comprar dessa empresa com a concorrência é muito pequena. Isso aí nós podemos até nos certificar e constatar nós mesmos. Vamos, por exemplo, a um restaurante onde você vai lá fazer a aquisição do alimento, às vezes você faz um pedido, o restaurante, às vezes quem está te atendendo ali não dá muita atenção, erra pedido, né? Trata você, às vezes não te trata com diferencial, não te faz um cumprimento, não se coloca à disposição, não está ali para te servir, por mais que tenha uma boa comida, muitas vezes pelo serviço, pela forma como você foi tratado, você não volta mais. Justamente porque você saiu de lá insatisfeito, né, pelo que você recebeu de entrega daquele negócio, ou seja, não gerou o seu valor, você não experimentou, você não teve uma experiência agradável que vai te fazer voltar, e principalmente aquilo que todo negócio precisa, que é a sua melhor propaganda. Divulgar para a rede, né? Porque quem foi lá tem que divulgar para o familiar, para o amigo. Puxa, vai ali naquele lugar almoçar, você é bem atendido. É isso que gera maiores resultados para qualquer empresa. O melhor marketing é do cliente que vai referenciar, que vai recomendar a sua empresa para a sua rede utilizar. Porque o cliente fala tanto bem quanto mal. Tenhamos cuidado com isso no nosso dia a dia, né? Perfeitamente. Nós estamos indo aqui para o impacto positivo, né, Débora? Que você gerar esse benefício para a empresa, mas muito bem colocado. Da mesma forma, né, que o cliente ele vai recomendar, ele vai não recomendar. E hoje, né, com a rede social aí disponível, são várias. Imagine a exposição de um negócio quando o impacto é positivo, ok, é bom. Mas um impacto negativo, né? Em muitas redes sociais você não consegue fazer qualquer manuseio das informações, dos dados, vai ficar constando ali de forma continuada. Então uma reclamação, uma exposição numa rede social de um negócio, quando outros vão acessar e veem aquilo, ou uma avaliação do cliente, isso é muito utilizado na hora da decisão.
Então, da mesma forma que o impacto é positivo, vai ajudar a empresa, como muito bem como você colocou, se for negativo, ele vai prejudicar muito a empresa. Tem empresa, inclusive, tem até que mudar o nome, criar novos canais, porque não conseguem reverter, né, aquela imagem que ficou marcada pelos clientes. Vamos começar bem, começar direito, para que a gente sempre tenha, então, resultados positivos junto ao nosso consumidor, ao nosso público, né, Marcelo? Perfeito. Uma informação que você passou para a gente também, lá no começo da entrevista, foi que o empreendedorismo feminino, ele está quase meio a meio ali com o masculino. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da realidade do empreender, da mulher empreendedora, por favor. Muito bom. Esse é um público hoje, né, que no Sebrae nós temos muita atenção e muita preocupação. Por quê? Nós temos dois públicos, né, do gênero aí feminino, que eles são bem diferentes, né? O primeiro público é aquela mulher que ela já é uma empreendedora, né? Ela já tem a sua atividade, ou já tem até uma empresa, já é uma empresária, ou vai abrir uma empresa. Então ela está buscando ali realmente já com a sua ideia de negócio bem estruturada, buscando inovação. E aí nós vamos apoiar, né, para que ela se desenvolva, cresça, obtenha os melhores resultados com o seu negócio. Mas há um público também feminino que o Sebrae tem um olhar muito grande, que é o público das mulheres em condição de vulnerabilidade, né? Então, essas mulheres hoje que estão em condição de vulnerabilidade, que têm uma dependência hoje, ficam numa situação onde elas não conseguem ter a própria iniciativa, tomar a própria decisão. O Sebrae trabalha muito esse público. Nós temos um programa chamado Sebrae Delas, né, que é focado somente no público feminino, somente para mulheres, e busca como objetivo fazer com que essas mulheres em condição de vulnerabilidade, elas tenham o seu resgate da autoestima, elas realmente fiquem convencidas, fiquem convictas lá de que ela consegue sim sair dessa dependência, empreendendo, gerando uma renda para ela, gerando uma renda para a família, né, tendo condições de tomar as suas decisões, né, de seguir o seu caminho como empreendedora, e isso é muito importante. Nós vemos diversos casos, né, de mulheres que estavam em situações de dependência até muito profundas aí, com impactos muito negativos, e quando elas empreendem, quando elas participam desse programa, ela resgata tudo aquilo que ela tem de melhor. A mulher é uma excelente gestora de empresa. Ela tem características comportamentais que fazem com que ela se destaque. A mulher ela tem a possibilidade, né, de perceber com muita sensibilidade as pessoas que estão ao seu entorno, né? Ela tem a condição de se comunicar. Então, tem muitas características que a mulher se destaca e que ela pode aproveitar, mas muitas vezes, devido à condição que ela está, isso fica escondido ali, né? Bota um monte de coisa, entre aspas, em cima de tudo isso, e numa questão até de dependência, de medos, né, de receios, de incertezas, ela então vive naquela vulnerabilidade, naquela dependência. E isso nós trabalhamos com esse programa e para que essas mulheres então tenham essa possibilidade, porque o público feminino ele é fundamental, né, para o empreendedorismo aqui do nosso país, e a gente sempre quer que quem trabalhe e seja um empreendedor, ele possa sim também conquistar novos mercados, não só no Brasil, mas fora daqui também. É isso aí, é isso mesmo, sempre crescer, né? Isso. Mas a gente está conversando, a gente falou sobre sustentabilidade, ESG, empreendedorismo, e nós estamos numa casa de terceiro setor, né? Aqui porque a gente sempre quer e trabalha para democratizar ainda mais o conhecimento para você que está do outro lado da tela. Então eu vou trazer agora a nossa conversa para o terceiro setor e te fazer a seguinte pergunta: é importante que o gestor das organizações da sociedade civil também tenham essa veia empreendedora? Excelente colocação, viu, Débora? Porque muitas vezes, né, o terceiro setor ele já tem um viés bem específico, né, já trabalha com o público, já tem até uma vida aí, né, vamos dizer assim, como instituição, com os resultados, com aquilo que faz, mas ele precisa sim estar atualizado, ele precisa se desenvolver.
Para os gestores, aqueles que estão liderando as pessoas nessas instituições e também para a sua equipe, é importante que busque primeiro se capacitar. Eles têm que hoje ter essa visão que não é porque é um terceiro setor que essa instituição não deve ter a sua sustentabilidade como um dos seus objetivos principais. E essa sustentabilidade, essa perenidade da instituição com melhores resultados vai se dar por meio das pessoas. Qualquer que seja a instituição, seja uma empresa com fins lucrativos, seja um terceiro setor que não tem fins lucrativos, ele tem que gerar resultado. E quem vai gerar isso são as pessoas. As instituições são pessoas jurídicas compostas por pessoas físicas, né? Então, esse gestor, mas eu não vou abrir uma empresa, mas você vai praticar o intraempreendedorismo, que é você utilizar na sua gestão e para a sua instituição, né, do terceiro setor, os melhores resultados. Então, por exemplo, eu vou citar aqui a ferramenta que eu disse que tem substituído o planejamento, que é a modelagem de negócio. Como que você vai modelar um negócio? Porque a sua instituição, mesmo sendo terceiro setor, ela não deixa de ser um negócio, porque você vai entregar soluções, serviços, geralmente serviços, soluções ou até produtos também, para pessoas que é o público-alvo objetivo de ser atendido. E você tem que fazer a modelagem da sua instituição para que ela gere o valor, né, que aquele público precisa. E como a gente falou do dinamismo, isso também se aplica ao terceiro setor, não é exclusivo das empresas que estão lá com fins lucrativos, né? Então, o gestor ele precisa desenvolver essas características, se capacitar, né? Pode acessar lá, como a gente falou, o site do Sebrae tem diversos cursos, tem todas as informações de outros cursos também que ele queira fazer, e isso vai dar para ele a possibilidade de melhor ele conduzir a sua instituição e chegar aos resultados que ele precisa. Ele precisa ter metas, precisa ter indicadores. É a mesma forma que uma empresa privada atua. Lógico que o modelo jurídico, né, todas as questões internas de normativas, é diferente de uma empresa pública, privada, mas não o seu objetivo e a forma de atuar. Até porque é um dos setores também mais fiscalizados que nós temos hoje, é o terceiro setor. E a gente chama de terceiro setor porque primeiro é uma convenção chamar, né? O primeiro é o governo, o segundo são empresas e o terceiro setor são as organizações da sociedade civil, que em sua grande maioria atuam pelo social, né? Marcelo, antes da nossa finalização, já ia para a finalização, mas eu queria também dizer para você que está acompanhando a gente que a Escola Aberta também tem cursos de capacitação para os gestores, para os comunicadores, para os advogados, para os profissionais de contabilidade que atuam no terceiro setor. São cursos online, são cursos gratuitos que você pode acessar a qualquer momento e conhecer ainda mais sobre a área que mais lhe faz sentido para que você possa atuar melhor também no seu dia a dia e na sua organização. E juntar o conhecimento sobre essa importância do empreender, de estar sempre atualizado também com os cursos do Sebrae, eu acho que dá um match muito bom para que a gente tenha um terceiro setor muito melhor e mais fortalecido institucionalmente. Perfeito, Débora. É muito importante essa colocação, né? Quando nós falamos de conhecimento, de atualização, não existe concorrência, existe complementação. Né? Isso. Nós aqui, né, trouxemos 2 caminhos, 2 canais, né, para todos que estão nos acompanhando aí, buscar o conhecimento, buscar a informação, que é a Escola Aberta, que é o próprio Sebrae, e outras instituições também fazem isso. Então, veja, só aqui hoje, quem está nos acompanhando, só não vai ter conhecimento se não quiser. Né? Porque às vezes não é nem a questão de ter que pagar, porque tem, como você disse, né, gratuito. Nós também no Sebrae temos a maioria das soluções, elas têm um subsídio 100% também. Então veja, isso é muito importante, né? Não existe exclusão, concorrência, mas existe sim complemento, porque pode ter conteúdos que vocês têm, nós não temos, tem conteúdo que você... E isso é importante, né, as pessoas entenderem, né? O conhecimento hoje, nós falamos aqui, a tecnologia trouxe essa facilidade. Então não há porquê aquele que vai empreender, aquele que quer trabalhar uma ideia, correr todos os riscos desnecessários, porque risco ele vai ter que correr, tem risco que é inerente, mas tem riscos que são desnecessários. Um deles é não ter a busca do conhecimento e de informações. Isso é desnecessário hoje, porque ele não precisa pagar nem por isso. Então assim,
muito bem colocado, consulte, se atualize de forma contínua. Não é fazer hoje, eu fiz hoje ali, emiti um certificado, está aqui salvo em PDF, não vou fazer mais nada. Não, o dinamismo é muito grande, precisa estar atualizado continuamente. Por isso que eu peço para você que está aí assistindo a gente, que se conhece alguém que quer empreender, conhece alguém do terceiro setor, encaminhe esse vídeo para ele também, para que a gente possa compartilhar e democratizar ainda mais o conhecimento. Marcelo, muito obrigada pela sua verdadeira aula aqui pra gente, assim, eu aprendi muito hoje, tenho certeza, assim, os conceitos que você passou, assim, abrem, né, a nossa mente, eu tenho certeza que o público também aprendeu muito, e agora eu te peço, então, as suas considerações finais aqui da nossa conversa. Muito obrigado, né? Eu que agradeço aqui em nome do Sebrae, né? A nossa instituição fica muito feliz de estar podendo colaborar aqui com todos que nos assistem, o convite foi feito, né? E estamos aqui à disposição. Dizer para todos, né, que o que nós falamos hoje aqui, ele é realmente hoje uma temática do ESG, principalmente conectado com as ODS, que vão muito ao encontro também do terceiro setor, né? Não só das empresas, né? Muita gente fala, mas isso é só para a empresa que tem na bolsa lá, porque o ESG hoje, muitas empresas têm ações na bolsa, precisa inclusive ter uma diferenciação, mas não. Isso são para todos, pequeno negócio, para uma instituição, seja do terceiro setor, seja uma instituição que não é do terceiro setor, para empresa, para governo, todos têm que ter esse olhar, né? E nós estamos sempre à disposição para colaborar. O Sebrae, como a gente falou, hoje está digital, né? Tem muito acesso por meio do nosso site, né? O www.sebraesp.com.br, ou pelo meio do canal telefone também do 0800, né? 0800 570 0800. Pode ir lá fazer as suas consultas, sempre buscar outras instituições, né, como a Escola Aberta, que também tem condições de fazer essas capacitações. E a gente sempre fala para aqueles que nos acompanham aqui, né, e aqueles que podem estar depois recebendo aqui esse conteúdo, né, busquem evoluir, busquem desenvolver. E isso, quando nós estamos tratando de empresas, né, seja primeiro, segundo ou terceiro setor, não acontece sozinho. O desenvolvimento ele tem que ser um trabalho, né, continuado, a pessoa tem que buscar isso, ela tem que se dedicar a isso, tem que investir o seu tempo, nem dinheiro, porque às vezes é subsidiado 100%, mas investir o seu tempo, porque se ela não fizer isso, a probabilidade, né, de ela estar continuamente fazendo a entrega daquela proposta de valor, daquela geração de valor para o seu público atendido, pode ir se perdendo ao longo do tempo, e é quando, né, os resultados não aparecem. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, esta colaboração para que vocês realmente busquem continuamente se atualizar, seja sobre empreendedorismo, sobre ESG, sobre legislação, sobre gestão, sobre tecnologia, porque sem isso realmente, né, a longevidade das instituições não acontece. Aprendeu? Porque eu aprendi muito aqui. Marcelo, obrigada mais uma vez. E eu gostaria de agradecer você também que está aí conosco desde o começo dessa conversa, dessa super conversa que tivemos aqui. E eu te convido para que estejam também conosco nas próximas falas aqui, porque é isso que a gente quer, compartilhar ainda mais conhecimento para que todo mundo possa fazer o seu dia a dia cada vez melhor. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima. Até lá!